TechFlow by WorkCom. Bem-vindos! O TechFlow by WorkCom está de volta com a segunda série totalmente dedicada a Customer Experience nos Contact Centers. Nesta série, vamos abordar a evolução e os novos desafios do setor, assim como a jornada do cliente, a transição para a cloud e as novas tecnologias. Segundo dados divulgados pela Google, a inteligência artificial foi o assunto mais pesquisado em 2022, em Portugal e no resto do mundo. Este tema tem muito que se lhe diga e é por isso que hoje vamos conversar sobre a sua importância nos contact centers e na experiência do cliente. Mas antes, não podemos avançar sem apresentar os nossos convidados. Márcia Machado, Senior Sales Executive da Genesys. Bem-vinda, Márcia. Obrigada pelo convite. E Nuno Pimentel, Senior Sales Specialist da WorkCom. Nuno, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar contigo. Certo. De acordo com um estudo do MIT Connections, as empresas com mais sucesso em Customer Experience são aquelas que investem em inteligência artificial. Qual é que tu achas que é o impacto desta tecnologia para os contact centers? Bom, a inteligência artificial tem tido um impacto muito significativo na evolução desta área, dos contact centers. E em vários aspectos. Mas eu acho que está um pouco relacionado com o facto da a própria sociedade estar a tomar uma aceleração muito forte. Os clientes têm cada vez mais outro tipo de requisitos, querem uma resposta rápida, adequada, segundo no canal que mais gostam ou que preferem e à hora que lhes dá mais jeito. Okay? Portanto, existe aqui um conjunto de condimentos que as organizações precisam de adaptar os seus serviços, a sua resposta, para conseguir dar cobre a estas necessidades. E, nesse sentido, a inteligência artificial é uma tecnologia que está a dispor e que os ajuda na obtenção destes resultados. Onde é que se vê o impacto atualmente? Vê-se muito, por exemplo, nos bots ou no self-service, na parte self-service, com apoio aos bots. Os bots atualmente já são mais do que comuns, já estão disponíveis e em todas as áreas. Já conseguimos ter bots informativos, transacionais, são cada vez mais elaborados e sofisticados, já trabalham com linguagem natural, já respondem a questões cada vez mais complexas e as respostas são cada vez mais precisas. Ou seja, é uma tecnologia que, no fundo, é muito interessante e que consegue ajudar as organizações a resolver estes problemas da nossa sociedade do dia a hoje. Por outro lado, a inteligência artificial também tem uma vertente muito interessante na utilização interna, no apoio aos operadores, aos agentes. Por exemplo, nós podemos estar em comunicação e colocam-me uma questão e o próprio sistema, tendo em conta o contexto da comunicação, o que estamos a falar, a informação do cliente, consegue prestar um conjunto de opções de resposta em que eu, agente, posso escolher qual é aquela que se adequa mais ao tipo de conversa que estamos a ter. Também há outra utilização na parte dos agentes, que também é muito interessante, que é no fecho das comunicações. Ou seja, quando termina uma comunicação, a interação não termina, ou seja, ainda há necessidade do operador, do agente, fazer todo o registro e classificação da chamada. E utilizando tecnologias de inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT, é possível criar um resumo de toda a comunicação e uma tipificação automática que o agente pode só apenas fazer uns pequenos ajustes e fechar a comunicação. Vantagens são, por exemplo, todas as comunicações têm um resumo, coisa que atualmente não existe. É padronizado, porque eu tenho uma forma de escrita, a Márcia tem outra, portanto temos outras formas de identificar o problema e fica tudo padronizado. Outra vantagem também é o facto de eu libertar os meus agentes para começar a receber novas interações. Depois existem outras aplicações também da inteligência artificial, como o encaminhamento de chamadas, baseado não só em skills, mas em informação existente e utilização de algoritmos de inteligência artificial para fazer essa entrega de chamadas, automatização de processos. Existe uma série de áreas em que a inteligência artificial realmente está a ajudar imenso atualmente os contact centers. Mas aquilo que vemos no mercado, e acho que é uma tendência do mercado, é que as empresas estão a seguir um caminho que é chamado a hiperpersonalização. O que é que isto significa? Significa que a organização
disponibilizam um serviço que é altamente customizado e personalizado a cada cliente. Ou seja, nós três podemos ser clientes da mesma organização, ter o mesmo serviço, mas a nossa experiência de utilização e para lá chegar é completamente distinta e adaptada às nossas necessidades. Por exemplo, já se vê agora, um caso fora dos contact centers, por exemplo, o Netflix ou o Spotify, onde já existe uma aproximação a esta hiperpersonalização. Márcia, pegando aqui nesta conversa dos bots, na diversidade de bots que temos atualmente, na tua opinião, entre o chatbot, o videochat ou o virtual assistant, qual destes é que achas que conquista o troféu para a melhor solução para contact centers? Bom, na nossa opinião, o troféu pode ir para cada um deles ou até mesmo em conjunto, ok? Acho que vai sempre depender do tipo de vertical que estaremos a falar e também daquilo que o próprio contact center quer dar aos seus clientes. Se calhar até a título de exemplo, para tentarmos perceber aqui onde é que se encaixa cada um deles, cada um dos verticais, o chatbot é muito utilizado quando há um grande volume de chamadas, portanto, quando há muito tráfego e quando queremos dar uma resposta de uma forma imediata. Temos, por exemplo, de situação, uma compra de uma viagem online. Cada vez mais nós gostamos de fazer esse tipo de compras online, mas gostamos de sentir que também estamos a ser acompanhados e que se tivermos alguma dúvida conseguimos tirar a dúvida rapidamente. Também uma compra no retalho, por exemplo, estamos a comprar um livro, online temos uma dúvida, alguém que nos consiga dar a resposta de uma forma imediata. Portanto, o chatbot para este tipo de mercado, para este tipo de vertical, é extremamente útil. Depois, para a parte de videochat, o videochat dá-nos a ideia que estamos a ter uma interação quase personalizada, não é? Quase real, não é? Como se fôssemos, por exemplo, à banca, como se fôssemos a um balcão. E este canal é exatamente muito utilizado pela banca. Já está a ser, inclusive, utilizado para a renegociação de empréstimos, a renegociação de valores. Portanto, há aquele sentimento que é como se as pessoas estivessem no mesmo sítio. Não estão, não é? Estão em vídeo. Mas dá exatamente o sentimento de algo personalizado e algo direto. Também é muito utilizado, começou por ser utilizado na parte clínica durante o tempo Covid, em que muitos de nós tivemos que recorrer ao vídeo para conseguirmos fazer as nossas consultas, não é? Porque era uma necessidade, exatamente, a teleconsulta, mas é algo que veio para ficar. Eu inicialmente pensei que era só para a altura do Covid, mas não. O mercado diz-nos exatamente que veio para ficar, porque ao dia 2 já conseguimos voltar a ter o cuidado que tínhamos há uns anos atrás, que é fazer os exames de rotina, por exemplo, uma vez por ano, e gostamos de fazer os exames, mas gostamos mais ainda se 15 dias depois ou 3 semanas depois pudermos fazer essa consulta online com o médico, em que só estamos ali a avaliar os resultados e ver se é necessário fazer algum acompanhamento mais especial, não é? E aí o videochat funciona muito bem. A pessoa sente-se muito confortável e não tem que retirar o seu tempo para as deslocações, para as esperas, portanto, é uma situação que veio mesmo para ficar. Por fim, os virtual assistants, que são muito utilizados para serviços e para contact centers que queiram estar disponíveis 7 dias por semana, 24 horas, ok? Há essa necessidade, as pessoas gostam de sentir que há serviços que estão sempre disponíveis, portanto, acaba por ser muito utilizado. Portanto, em título de resumo, não há um troféu que a gente possa dizer é para este ou para o vídeo, não há para todos, provavelmente há para todos, dependendo da categoria e do objetivo que for do contact center. Pegando aqui também no que a Márcia nos estava a explicar, do processo de sentimento que nós temos, que estas máquinas vão ter que ter, não é? Cada vez mais. Nuno, em que medida é que tu achas que este processo de sentiment analysis pode antecipar problemas apenas com a análise dos níveis de satisfação de clientes em tempo real? Bem, esta tecnologia é muito interessante e é valiosa para a identificação de problemas, sejam eles problemas momentâneos ou naquela situação, ou para a criação ou a identificação de tendências. Ou seja, eu posso ter um cliente que tem um problema pontual sobre uma questão concreta, mas posso também ter a análise de entender quais são as tendências que estão a acontecer. Essas tendências podem ser boas ou más, não há necessidade de seja tudo mau problema, mas a ideia é que eu consigo, através da análise do sentimento e da frustração ou qualquer sentimento que o cliente está a expressar, eu consigo identificar, primeiro, se é um problema que realmente precisa de uma ação rápida e imediata, e isso pode ser uma ação imediata chamando um supervisor ou propondo fazendo uma contraproposta, ou o que seja, ou perceber se é uma tendência que está a acontecer, por exemplo, um problema
num produto nosso que começa a ser uma tendência aquele tipo de questão, e aí temos, a organização tem a vantagem de conseguir antecipadamente conseguir tentar resolver o problema para não, mais à frente não ter um conjunto de problemas no seu contact center e mesmo baixar as vendas e tudo mais. Pode também ajudar, estas tendências podem também ajudar a identificar necessidades de alteração dos próprios processos de atendimento, ou seja, eu estou a atender as interações de uma determinada forma e se calhar esta tendência mostra-me que não é o caminho, e se calhar tenho que alterar os meus processos. E também as necessidades de formação, ou seja, eu consigo identificar que realmente para conseguir resolver esta questão, eventualmente vou ter que dar outras valências aos meus agentes no sentido de conseguir responder àquelas necessidades. No fundo, eu vejo, e na minha opinião, esta questão da sentiment analysis funciona muito como um alarme, ou seja, algo que nos identifica, levanta a bandeirinha e que nos diz, olha, atenção que tens aqui qualquer coisa para resolver. Pode ser uma coisa momentânea e pontual ou de longo prazo, mas não é uma tecnologia que resolva o problema em si, ok? É algo que ajuda a identificar, mas não a resolver. Para isso é necessário depois usar outras tecnologias e outras soluções e mesmo alteração de processos e formação de pessoas para conseguir contornar a questão. Márcia, já temos vários tipos de bots, temos este processo de sentiment analysis que estes bots têm. Portanto, de que forma é que tu achas que a inteligência artificial pode ainda ajudar a evoluir mais nos contact centers? A inteligência artificial veio mesmo para ajudar. Okay? É esse o sentimento de análise que nós fazemos ao mercado, é para ajudar. E ajuda numa série de atividades que nós podemos identificar num contact center. Por exemplo, através da personalização, nós conseguimos, através do histórico de compras de determinado cliente, ajuda-nos a prever o que é que o cliente poderá vir a comprar. Portanto, há aqui um histórico que nós conseguimos identificar e prever o que é que o cliente vai fazer, portanto, e personalizar de acordo com este histórico do cliente. Depois também, através da antecipação, nós na Genesys fazemos-lo através do Predictive Engagement, que é exatamente fazermos uma análise de dados e o histórico de interações deste cliente, ok? Portanto, fazemos com isto uma antecipação. Depois também automatização. A automatização leva exatamente a que as tarefas repetitivas sejam feitas pela inteligência artificial, deixando, obviamente, os agentes para a parte mais interessante, que são aquelas tarefas que são mais fora da caixa, não é? As repetitivas são feitas de uma forma repetitiva e aquilo que se quer é que a pessoa se sinta mais confortável e que sinta que é uma mais-valia no seu trabalho e que esteja ocupada de tarefas distintas e diferenciadoras. Portanto, esta parte é extremamente interessante, não só para o cliente final, mas também para o próprio agente, sentir-se importante, sentir-se como uma mais-valia. Por fim, e não menos importante, a análise de sentimento. Conseguimos fazer a análise de sentimento com a inteligência artificial. Nós utilizamos a ferramenta da Genesys de Predictive Routing e é exatamente através do tom de voz, do tipo de interações que o cliente faz, prevermos como é que o cliente está. Ora, se o agente tiver uma noção de qual é o sentimento com que o cliente está, é muito mais fácil a interação. Se nós, de certa forma, antevirmos que o cliente está mais nervoso ou está confortável, nós vamos agir de uma forma totalmente diferente. Portanto, acaba por dar também uma ferramenta de trabalho muito interessante para o próprio agente. Está muito mais preparado para aquilo que possa surgir. Portanto, em resumo, a inteligência artificial veio somente para ajudar. Nuno, pegando nisto, veio para ajudar. Certo. Veio para ajudar. Sim, sem dúvida. Mas temos aqui uma coisa que temos que falar que tem a ver com a segurança, não é? Portanto, todos estes bots, as pessoas acabam por dar muita informação pessoal delas próprias, não é? Portanto, neste tema, continuam as organizações a garantir a segurança dos dados quando recorrem à inteligência artificial para os contact centers? Uma boa pergunta e devia de ser um dever e uma obrigação das organizações conseguir dar essa segurança. Se bem que é impossível dar a segurança 100% em relação à segurança eletrónica. Agora, eu acho que é importante que as organizações estejam preparadas quando querem entrar na inteligência artificial, estejam preparadas e que desenvolvam políticas, diretrizes e programas de segurança de dados. Porquê? Porque com a inteligência artificial existe a recolha, existe o armazenamento e o processamento de grandes quantidades de dados dos clientes. E é no fundo,
uma ação por parte da organização que deve tomar, que é proteger essa informação contra o uso abusivo, contra roubo ou uso indevido de toda aquela informação. Portanto, é importante que a organização esteja preparada para conseguir, pelo menos, mitigar os riscos destas situações. Agora, como é que isso é possível? É possível, obviamente, que a organização precisa de criar, primeiro, um plano de segurança, portanto, definir um plano de segurança, onde vai definir as políticas e todas as regras, seja na recolha de informação, no armazenamento e na utilização dos dados. Estas regras e diretrizes devem ser conhecidas tanto internamente como nos clientes, portanto, deve ser do conhecimento de todos quais são as regras que estão a jogar, okay? Isto é fundamental. Segundo, a organização deve sempre limitar o acesso a esses dados, ou seja, os dados só podem ser acedidos dentro de um determinado serviço, para um determinado grupo de pessoas e só um determinado período de tempo, okay? E nada mais. Okay? Deve também sempre monitorizar e auditar, sempre que possível e o mais possível, as suas práticas de segurança, no fundo para perceber se estão conforme as diretrizes e os planos de segurança que foram definidos. Isto é fundamental, se há algum desvio ou não. Deve também manter-se sempre atualizado, porque nesta questão da segurança existe sempre, todos os dias surgem ameaças novas e por isso é necessário que as organizações estejam atualizadas no sentido de conseguir depois preparar todas as suas infraestruturas para mitigar este risco novo que acontece. Por fim, há um outro ponto que é importante e que não está 100% ligado às organizações, que são as fontes de informação. Ou seja, há que garantir que as fontes de organização de informação são fidedignas, que as organizações têm permissões para aceder a esses dados e que não existe informação maliciosa ali no meio. Okay? Isto é fundamental. Estes pontos todos, isto é importante e acho que as organizações devem seguir estas práticas, estas boas práticas, mas obviamente não vai mitigar a 100% o risco de utilização da inteligência artificial e há sempre riscos de fuga de dados e tudo mais. Mas pelo menos tenta-se. E pelo menos vez mais, mitiga-se ao máximo esse risco. Sim, cada sim. vez mais, essa é uma preocupação constante de todas as empresas. Deveria de ser, sim. Deveria de ser. Márcia, já falámos de sentiment analysis, já falámos de bots, agora vamos falar um bocadinho da outra parte, dos colaboradores. Muitos dos colaboradores de contact center, isso é sabido, correm risco de burnout, por causa dos fluxos de trabalho, mas também dos processos que são extremamente repetitivos, monótonos e também das tomadas de decisão que têm que ter muitas vezes, sem ter às vezes alguma rede que os ajude. Será que a inteligência artificial chegou para reestruturar os modelos de trabalho ou substituir os colaboradores? Para reestruturar os modelos de trabalho, diria que sim, porque veio para ajudar, não é? Vamos aqui mudar algo que não era feito há uns anos atrás. Tirar estas tomadas, exatamente, esta carga repetitivos. toda, não é? Retirar um bocadinho a carga destas pessoas, sim. Substituir as pessoas, claramente que não. É exatamente o oposto. A ideia é ajudar essas pessoas, ajudar a que as pessoas estejam mais confortáveis a trabalhar. O sentimento é exatamente o oposto a um burnout. É que as pessoas se sintam mais confortáveis, que não sintam tanto stress, que sintam mais calma, que sintam que as tarefas repetitivas vão ser tratadas de outra forma e que elas estão para estar a trabalhar de uma forma mais calma e de uma forma diferenciadora. Portanto, eu diria que os modelos de trabalho, claramente sim, tivemos que nos adaptar todos, não é? Há uns anos atrás ninguém falava nisto, não é? Exatamente. Falava-se, mas muito distante. Ao dia de hoje é uma realidade, mas nunca para substituir as pessoas, nunca. Nós jamais pensaremos em substituir as pessoas. Eu também sou uma pessoa e também quero trabalhar, portanto, substituir as pessoas não, ajudar as pessoas sim. Sim. Nuno, qual é a tua opinião relativamente a este assunto também? A minha opinião, eu concordo com a Márcia, no entanto, só gostava de fazer aqui um ponto que acho que é importante, que é, à medida que temos estes sistemas automáticos e passamos estas interações que são mais rotineiras e repetitivas para os sistemas automáticos, os agentes ficam com a carga, podem ficar com menos interações, mas são interações com uma carga emocional muito forte, porque geralmente são reclamações ou são questões mais críticas e é preciso que as organizações, nesta reestruturação organizacional, tenham em conta este tipo de problemas. Não há burnout no sentido de fazer muitas coisas, mas há o burnout de ter situações de
de extremo emocional. Portanto, é necessário ter algum cuidado com estas situações. E para isso, no meu ponto de vista, acho que é importante que as organizações complementem a parte de inteligência artificial com outro tipo de medidas de apoio aos agentes, por exemplo, a criação de programas de bem-estar e saúde mental. Acho que isto é fundamental, especialmente porque os agentes têm cada vez mais situações complexas para resolver, isso é interessante. Ter modelos de trabalho mais híbridos e diferenciados, também isso é importante, que é menos uma carga que colocamos sobre o trabalho dos agentes. No fundo, acho que ter estas ferramentas ajudará e muito é que a situação de burnout seja reduzida e seja evitada. Só aqui complementando o que o Nuno está a dizer, por isso é que aquilo que falámos há bocadinho da análise de sentimento é muito importante, não é? Porque na realidade acaba por preparar o próprio agente, quando começa a conversar com alguém, seja em que meio for, está preparado para perceber que tipo de interação é que vai ter do lado do cliente, não é? É verdade, é verdade. Bem, e chegamos ao fim. Nuno, obrigada, Márcia também, pelos vossos preciosos inputs. Hoje conversámos sobre a inteligência artificial, que já está a transformar a comunicação e a interação com os próprios clientes, o seu potencial e também, em particular, a área de Customer Experience. Quero agradecer mais uma vez a presença da Márcia e do Nuno neste podcast. Muito obrigado a quem nos esteve a ver. Voltamos em breve. Não se esqueçam, podem ver-nos nas redes sociais, no Spotify ou no YouTube. TechFlow by WorkCom.